Todos os domingos Every Sunday, eu escuto a palavra do Senhor e isso fortalece a minha fé. I hear the word of God, and that makes my faith stronger. E eu creio que isso passa com vocês também. And I believe that happens to you too. Parece que a nossa energia ela vai se esgotando, a nossa fé vai se esgotando ao longo da semana. Through the week, maybe our energy goes down and our faith goes down too. Mas quando nós chegamos no domingo, nós estamos aqui para nosso alimento espiritual. But when the Sunday arrives, we're here to feed our spirits. Assim como nós alimentamos o nosso corpo, nós temos a oportunidade de alimentar o nosso espírito aqui todos os domingos. Just like we eat with our body, we also can eat with our spirit. E cada vez que nós fazemos isso, nós fortalecemos a nossa fé. And each time we do this, we make our faith stronger. E hoje nós temos uma palavra muito poderosa, And today we have a very powerful word que eu creio que vai penetrar em seu coração, that I believe will touch your hearts. vai falar com você, It's going to talk to you. vai te dar respostas It's going to give you answers. e vai gerar mais fé em seu coração. It's going to generate more faith in your heart. A primeira coisa que eu gostaria de falar First thing I'd like to talk about é que nós somos o povo do terceiro dia. is that we are the people of the third day. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor And I'd like to read the word of God em Oséias, capítulo 6, versículos 2 e 3. in Hosea chapter 6 verse 2 to 3. It says that, "After 2 days he will revive us. On the third day he will raise us up, that we may live before him. Let us know. Let us present to know the Lord. His going out is sure as the dawn. He will come to us as the showers, as the spring rains that water the earth." Então observe o que a palavra do Senhor diz, So observe what the word of God says. que depois de 2 dias That after 2 days Ele nos dará vida. he will give us life. E ao terceiro dia And on the third day nos ressuscitará. he's going to revive us. Isso aponta que no terceiro dia nós temos uma conexão e um relacionamento diferente. That means that on the third day we have a different connection and a different relationship. E olha o que diz a palavra do Senhor lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. And now in 2 Peter chapter 3 verse 8 it says, "But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord 1 day is 1,000 years, and 1,000 years as 1 day." 2000 anos já se passaram 2,000 years have gone since Jesus came. e nós estamos no terceiro milênio. And now we're in the third millennium. Então nós estamos vivendo no terceiro dia. So we are on the third day. Então essa promessa é para nós, So this promise is for us. porque nós temos o privilégio de viver no terceiro dia. Because we have the privilege to live on the third day. Muitas pessoas que passaram e viveram no primeiro, no segundo milênio, Many people that went through the first or the second millennium, não tiveram essa oportunidade de viver no terceiro dia, como nós estamos vivendo. they didn't have the opportunity to live on the third day like we are right now. Porque, segundo a palavra de Deus, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Because according to the word of God, 1,000 years for God is like 1 day. E a palavra do Senhor diz que, para quem está vivendo o terceiro dia, And the word of God says that who is living on the third day tem um tipo de relacionamento e revelação diferente. has a different type of revelation from the others. E isso é para nós hoje. And that is for us today. E cada dia que passa, nós vemos mais sinais And every day that goes through, we see more signals que o dia da vinda do Senhor está se aproximando. that the day the Lord is going to come back is coming close. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, apavoradas, And I see many people scared porque encaram isso como o final dos tempos, o fim do mundo. because they see Jesus coming back as the end of the world. Eu gosto muito do nome do livro de Apocalipse em inglês. In Portuguese, the book of Revelation is called Apocalypse. Yes. But I prefer the name in English, which is Revelation. Isso. Porque em português, Apocalipse dá uma conotação de fim dos tempos e fim do mundo. Because Apocalypse shows us that it's something of the end of the world. Mas em inglês, a conotação é de uma revelação para que a gente viva um tempo novo. But in English, Revelations is giving us the revelation of a new era. Amen?
E eu creio que nós estamos cada vez mais próximo do dia do arrebatamento. And I believe that we're each day closer to the first comeback of Jesus. E às vezes eu vejo muitas pessoas preocupadas porque haverá o anticristo. And many people are worried because there's going to be the Antichrist. E as pessoas se perguntam, quem será ele? Será que ele já está no meio de nós? And people ask themselves, is he already between us? Who is he? Mas eu diria que nós não devemos estar preocupados a respeito do anticristo, But I'd say that we must not be worried about the Antichrist. porque a nossa espera é pelo próprio Cristo. Because we're waiting for Christ himself. E nós vivemos nesse terceiro dia, que é um tempo de revelação para nós. And we live on the third day, which is a time of revelation for us. Nós temos a oportunidade de viver um evangelho que muitos não tiveram. We have the opportunity to live the word of God like no one did, Que é o evangelho da graça. which is the grace. Só que esse evangelho da graça, But ele é revelado a nós. the grace is revealed to us. Só que é importante que a gente se alimente dessa definição todos os dias da nossa vida. But it's important for us to feed ourselves with the grace every day of our lives. Então, assim como você se alimenta fisicamente, So just like we eat like a normal person, é necessário também que você se alimente dessa palavra todos os dias. we must also feed ourselves in the Spirit. Amém? E uma coisa que você pode fazer para isso And one thing we can do for this é colocar Deus em absolutamente tudo que você faz. is to put God on everything you do. Muitas vezes nós temos uma barreira Sometimes we have a barrier, a wall, que nós não podemos falar algumas coisas com Deus, that we can't say some things to God. mas você pode falar absolutamente tudo com seu Pai. But that's not true. You can say absolutely anything to your Father. Há coisas que nós gostamos de falar. Some things we like to talk about, Muitas vezes não gostamos de falar da nossa ira, and other things that we don't like to talk about, like how mad we are sometimes. daquilo que nos chateia. Something that makes us disappointed. Muitas vezes a inveja que nós temos em relação a uma pessoa. And sometimes being jealous of someone. Mas você pode falar absolutamente tudo com o seu Pai. But you can talk about anything with your Father. Porque não significa que quando você não fala, ele não sabe o que está no seu coração. Because it doesn't mean that when you don't talk to Him, He still knows what's in your heart. Ele sabe. He knows. Você pode inclusive falar sobre a sua vida sexual com o Senhor. You can even talk about your sexual life with your Father. Não é um assunto que você não possa tratar com Ele. There's nothing that you can't talk to Him. E você pode falar também a respeito da gratidão You can talk about how grateful you are e a respeito do privilégio que você tem em viver nesse terceiro dia and the privilege you have to be living on the third day e de ter a revelação desse verdadeiro evangelho em sua vida. and to have the revelation of the grace in your life. E eu agradeço porque eu vivo na graça. And I thank God because I live on the grace. Porque seria muito difícil viver em outro sistema. Because it's really hard to live in another system. Um sistema que eu tenho que conquistar as coisas pelo meu merecimento, pela minha força. A system that I have to get the things with my own hand. E o mundo, por si só, ele já nos traz muitos problemas. And the world already brings us many problems. E nós não precisamos criar mais vivendo o evangelho que não é verdadeiro. And we don't need to create any more problems by not living the grace. Vivendo fora desse sistema que nos foi dado de presente, que é a graça. Living away from the grace is going to bring us problems. E olhando para a história do povo hebreu, And looking at the story of the Hebrew people, a nossa história é muito parecida. our story is very alike. O povo hebreu saiu do Egito, The Hebrew people left Egypt, eles foram libertos, they were freed, eles cruzaram o Mar Vermelho, they crossed the Red Seas, eles passaram pelo deserto, they went through the desert, foram batizados na nuvem, they were baptized in the clouds, eles foram tentados, they were tempted, testados tested, e aprenderam a viver na dependência do Senhor. and they learned to live on being dependent of God. E depois eles chegaram a Canaã, que era a terra prometida. And later, they arrived in Canaan. Mas antes de chegar em Canaã, eles passaram pelo deserto. But before they arrived there, they went through the desert.
E nós também passamos pelo deserto. And we also went through the desert. E é importante passar pelo deserto. And it's important to go through the desert. Lembrem que Jesus também passou pelo deserto. Jesus went through there too. Mas o que eu quero falar para você hoje But what I want to tell you today é que você tem que passar pelo deserto. Você não deve permanecer e nem morrer no deserto. is that you must go through the desert, but you must not stay there or die there. E essa terra prometida, Canaã, é para nós também. And the promised nation of Canaan is also for us. Observem que Moisés, ele não chegou a Canaã, Moses didn't arrive to Canaan, mas Moisés representava a lei, ele carregava a lei. but Moses represented the law. He carried the law. Isso nos aponta que não é possível, pela lei, a gente chegar à nossa terra prometida, que é Canaã. And that shows us that with the law, we can't arrive to the promised land. Mas Josué conseguiu chegar a Canaã. But Joseph was able to go to Canaan. E Josué simboliza Jesus, And Joseph symbolizes Jesus. simboliza o sistema da graça, And Joshua symbolizes the grace que pode nos levar à terra prometida. that can bring us the promised land. E observem que Canaã não é o paraíso, And Canaan is not the paradise. porque a palavra do Senhor diz que em Canaã haviam inimigos, haviam gigantes. And in Canaan, there were many giants, there were many enemies. E gigantes, na Bíblia, significa demônios. And giants in the Bible are demons. Então significa que Canaã não é o paraíso. So Canaan is not the paradise. Canaã significa a nossa vida cristã, Canaan means our Christian life, mas é uma vida cristã vencedora. but it's a winningful Christian life. Uma vida cristã que, quando você ora, você vê os milagres acontecerem. A Christian life where when you pray, you see the miracles happen. É isso que significa Canaã para nós. That's what Canaan means for us. E a palavra do Senhor diz que em Canaã brotava leite e mel. And the Bible says that Canaan had milk and honey. Não é que tinha leite e mel, There wasn't milk and honey. brotava leite e mel. They would grow milk and honey there. É até difícil imaginar como é isso. We can't even imagine how that happened, Um lugar que brota leite e mel. where milk and honey grows from the floor, Não é? like a plant. Amen. E antes de chegar em Canaã, And before arriving in Canaan, quando José estava conduzindo o povo, when Joseph was guiding the people, eles tiveram que cruzar o Rio Jordão. they had to cross the Jordan River. E o Rio Jordão significa aquele que desce. And the Jordan River means the one that goes down. Isso nos remete a uma coisa And it shows us que muitas vezes você precisa ficar enfraquecido, você precisa ficar humilhado, that many times you must be embarrassed, you must be weak. porque enquanto você for soberbo, Because when you have your ego, talvez você não consiga chegar à terra prometida. maybe you want to arrive to the promised land. Então, quando você está nessa posição, humilhado e fraco, So when you're weak, when you're embarrassed, é aí que Deus vai agir na sua fraqueza. that's where God is going to act in your weakness. E nesse momento, você pode ser conduzido à sua terra prometida. And in this moment, you can be guided to your promised land. Mas eu gostaria de dizer algo mais para você. But I'd like to tell you something else. Talvez você imagine que você tem que fazer alguma coisa Maybe you imagine that you have to do something, que depende ainda do seu esforço. that it still depends on what you do. E se você pensa assim, And if you think like that, ore pray e peça ao Senhor que tire a venda dos seus olhos. and ask the Lord to take off the thing that is blocking your eyes. Você pode fazer isso. You can do that. Inclusive, você pode orar para o Senhor te ajudar a orar. And you can pray to the Lord for Him to help you pray. Eu imagino que há dias que você não está muito entusiasmado em orar, Maybe there's some days that you're not so enthusiastic to pray. né? E o Senhor conhece o seu coração. And God knows your heart. Então, muitas vezes você pode pedir para Ele. Fala, Senhor, me ajuda a orar. So many times you can ask Him, God, help me pray. E Ele vai te ajudar. And He'll help you. E notem que, quando eles chegaram a Canaã, And when they arrive in Canaan, a palavra do Senhor diz que Ele não daria toda a terra de uma vez.
the Word of God says that He wouldn't give the land all in once. Ele daria de pouco a pouco, He would give little by little, para que as feras não se multiplicassem so that the demons wouldn't multiply e devorassem aquele povo. and they wouldn't eat the people. Só que tinha uma questão: But there's a question. aquela terra não estava deserta, That land wasn't desert. There was things in there. ela não estava abandonada, It wasn't abandoned. havia moradores lá. There were people living there. E agora aquele povo que tinha acabado de chegar na terra prometida And now the people that arrived on the promised land, ia ter que lidar com os moradores que estavam lá. they would have to talk to the people that lived there. E a palavra do Senhor diz que haviam 7 moradores lá. And the Word of God says that there were 7 people that lived there. Eram 7 gigantes. 7 giants. Né? Eu diria que muitos de nós And I would say that many of us creem na mensagem da graça, believe on the grace. mas muitas vezes nós não conseguimos desfrutar plenamente disso. But many times we can't just Desfrutar, enjoy. enjoy the grace. Porque esses gigantes que estavam presentes lá em Canaã, Because the giants that were present in Canaan, também muitas vezes na nossa vida, many times in our lives, evitam que a gente desfrute plenamente da graça do Senhor. they make it harder for us to enjoy the grace of the Lord. Mas há uma promessa na palavra do Senhor. But there's a promise in the Word of God. E eu gostaria de ler essa promessa com vocês. I'd like to read the promise with you. Essa promessa está em Josué, capítulo 3, versículo 10. The promise is in Joshua chapter 3, verse 10. Verse 10. Tem que puxar aqui. Você não tem Bíblia em inglês? Você não tem Bíblia em inglês? Eu tenho. Tem? Tá. Segunda versão aqui. Tá. American Standard. Essa que tem aqui. King James Version. Joshua. Joshua 3, 10. 3, 2. Sorry, okay. So in Joshua 3:10 it says, "And Joshua said, Hereby ye shall know that the living God is among you, and that he will without fail drive you from before you the Canaanites, the Hittites, and the Hivites, and the Perizzites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Jebusites." São muitos inimigos, não são? There are many enemies. Mas olha o que a palavra do Senhor diz. Eu lançarei todos os seus inimigos. But look at what the word of God says. I will take down all your enemies. E essa palavra foi para aquele povo naquele momento. And this word is for those people on that moment. Mas essa palavra é para nós hoje. But this word is also for us today. Que ele vai lançar fora todos os inimigos Because he will take down all the enemies que impedem que a gente desfrute da graça that make harder for us to enjoy the grace de forma plena. in a good way. Eu gostaria de falar sobre esses inimigos, sobre esses gigantes. Now I'd like to talk about the 7 enemies, the 7 giants. O primeiro inimigo são os cananeus. The first one is the Canaanites. Os cananeus significam negociantes, gente que barganha. The Canaanites are the people that they sell you stuff, the people that make money out of it with their own hands. E esse inimigo se remete à justiça própria em nossa vida. And this enemy is our own justice in our lives. São pessoas que estão dentro de um sistema religioso. There are people that are in a religious system. E esse sistema diz que você precisa fazer alguma coisa e merecer alguma coisa para receber. And the system shows that you must do something to receive something. Então esse sistema diz que você oferta na igreja, So you give an offering in the church. você obedece a Deus, You behave God. você se comporta bem. You behave good. Né? E à medida que você vai tendo o seu comportamento, você vai recebendo as suas bênçãos. And while you behave and behave and behave, you get your rewards. Só que note que
um dia ou outro você vai se comportar mal. But notice that one day or another you're going to behave bad. E nesse dia você não recebe nada, And that day you don't receive anything. porque você não merece nesse dia. Because you don't deserve on that day. Esse gigante fala sobre isso. And this giant talks about that. E esse gigante impede você de desfrutar a graça completamente. And this giant doesn't let you enjoy the grace. Porque a graça é você receber sem merecer. Because the grace is you receiving without deserving. Se você recebe pelo seu merecimento, If you receive because of your merit, isso é um mérito seu. it's your own justice. E eu gostaria de lembrar a vocês And I'd like to remind you algo muito importante. something very important. Você tem duas formas de chegar até Deus. You have two ways to get to God. Ou você se apresenta sem pecado nenhum, Either you show yourself without any sins, ou você se apresenta com o sangue. or you present yourself with the blood. Como não é possível você se apresentar sem pecado, Because it's impossible for you to present yourself to God without sins, então se apresente com o sangue. so present yourself with the blood. Eu gostaria de lembrar de duas histórias que estão na palavra do Senhor, para a gente ver o quanto o sangue é importante em nossa vida. And I'd like to remind you two stories in the Bible for us to know how important the blood is. E quanto desenvolver essa consciência é importante para nós. And while involving our conscience to the blood. Eu gostaria de lembrar como era feito o sacrifício no Antigo Testamento On the Old Testament, the sacrifices were like this. para perdão dos pecados. So the people there could have the forgiveness to their sins. Uma vez por ano, Once a year, as pessoas tinham que levar uma oferta, the people would bring an offer, tinha que levar um animal, an animal. para que então o sacerdote avaliasse aquele animal. So then the person that worked there on the house of the God would take a look at the animal E fizesse o sacrifício para que seus pecados fossem perdoados. and would sacrifice the animal so that your sins could be forgiven. Mas há um detalhe muito importante nesse sacrifício. But there's an important detail on the sacrifice. A pessoa que levava o animal, Who brought the animal, quando o sacerdote avaliava o animal, when the guy that worked there would look at the animal tinha que ser perfeito. animal had to be perfect. Ele não podia ter defeito nenhum. He couldn't have any defect. He had to be perfect. Se ele tivesse algum defeito, ele não seria aceito. If he was a bit different, he wouldn't be accepted. Cada classe social levava o seu animal. Each different social class would bring a different animal. Os ricos levavam um novilho. The rich people would bring cows. Né? As pessoas de classe média levavam uma ovelha. The middle class Um people cordeiro. would bring a sheep. E as pessoas pobres levavam um casal de pombinhas ou rolinhas. And the people of the lower class would bring a pair of birds. E quando o sacerdote avaliava aquele animal, And when the person that worked there would have looked at the animal, ele via se não havia nenhuma imperfeição nele. he would check if there was any imperfection on the animal. E o mais importante, o sacerdote não olhava para quem tinha levado o animal. And the most important, he didn't look at the person who brought the animal. He only looked at the person at the animal. Porque não se tratava de quem levava, se tratava de quem estava sendo oferecido. Because it's not about the person. It's about the animal that is being offered. It's about the sacrifice. Então, se aquele animal fosse aceito, So if the animal was accepted, o sacrifício era feito, the sacrifice would be done. o sangue era derramado. The blood would be put down. O nosso sangue que era para ser derramado, porque o pecado era nosso, And our blood that was supposed to be taken, mas o sangue daquele animal era derramado no lugar. so instead of our blood being taken, it was the animal's blood for the perfect sacrifice. E os nossos pecados eram perdoados. And our sins were forgiven. E a pessoa podia voltar para casa, And the person could go back home porque os pecados estavam perdoados. because their sins were finally forgiven. Mas note um segundo detalhe nisso. But now, something else. Quando você sacrifica um animal, When you sacrifice the animal, você está sacrificando um ser que não tem a mesma natureza que você. you're sacrificing a being that doesn't have the same nature as you. É por isso que não era um sacrifício completamente perfeito. That's why it's not a 100% sacrifice, a 100% perfect sacrifice. E ele tinha que ser repetido todos os anos. And it would have to be repeated every year. Mas o mais importante nisso But the most important in this, é que não se tratava de quem levava. it's not about who brings the animal. Nem sequer
o sacerdote perguntava qual era o pecado daquela pessoa. and they wouldn't ask what's the sin that the person did. Uma segunda história Now, a second story, nos remete à 10ª praga do Egito, it shows us in Egypt the 10th plague, quando Moisés estava lá libertando o povo hebreu. when do Moses Egito. was freeing the people from Egypt. Quem se lembra da última praga? Who remembers the last plague? Foi a morte dos primogênitos. It was the death of the children. Porque naquele dia, naquela noite, Because on that day, on that night, o Senhor falou que o anjo da morte passaria por aquele lugar. the Lord said that the angel of death would go through that place. E todos os primogênitos morreriam. And every single children would die. Mas ele deu uma instrução muito específica para o povo hebreu, But he gave a really important instruction to the Hebrews. que era para matar um cordeiro. They were supposed to kill the sheep. E com o sangue do cordeiro, And with that blood, você marcava a porta. they would put it outside the door. E quando o anjo da morte passasse naquela noite, And when the angel of death would go through that night, todas as casas que tinham a marca do sangue, every house that had the mark of the blood, ali não haveria morte. there wouldn't be death. E quando o anjo da morte passou naquela noite, And when the angel of death came on that night, foi assim que aconteceu. that's what happened. Todas as pessoas que estavam marcadas em casas que tinham sangue, Every house that had blood on the doors, não houve morte ali. there wasn't death there. E eu pergunto a vocês, And I ask you, vocês acham que aquelas pessoas que estavam dentro das casas marcadas com sangue do you believe that the people that were inside the houses with the blood on the doors tinham pecados? had sins? Tinham, é evidente que sim. They had. Vocês acham que elas se comportavam mal? Do you believe that they behaved bad? Com certeza, elas se comportavam mal em muitos dias. Most probably, some days they would behave bad. Então não se tratava daquelas pessoas, So it's not about those people. se trata sempre do sangue. It's always about the blood. Então quando você carrega o sangue na sua vida So when you have the blood in your life, you carry the blood, e se apresenta a Deus com a marca do sangue, and you show yourself to God with the mark of the blood, Ele não vai olhar para os seus pecados, He's not going to look at your sins. porque os seus pecados já foram lavados pelo Because sangue. your sins have already been washed with the blood. Então use sempre o sangue para se apresentar a Deus. So always use the blood to present yourself to God. Deus tem algumas promessas no Antigo Testamento, God has some promises in the Old Testament, mas são promessas condicionais. but are conditional promises. Está condicionado a alguma coisa. It's for something. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. I'd like to read the word of God in Deuteronomy, chapter 8, verse 1. The whole commandment that I command you today, you shall be careful to do, that you may live and multiply, and go in and possess the land that the Lord swore to give to your fathers. Então a palavra do Senhor diz no Antigo Testamento So the word of God says on the Old Testament que você pode acessá-lo se você cumprir todos os mandamentos. that you can access it if you accomplish every single one of their commandments. Vocês se recordam quantos mandamentos são? Do you remember how many commandments there are? São 613 mandamentos. 613. Nós temos os 10, porque os 10 são o que Moisés apresentou. We have the 10 because that's what Moses showed to the people. Mas nós temos 613 mandamentos. But surely we have 613 commandments. E a palavra do Senhor diz que para se apresentar com os mandamentos, você precisa obedecer todos, sem falhar em nenhum. And the word of God says that for us to show us to God, without any sins, we must accomplish every single one of the 613 commandments. Porque se você falhar em um, todos os outros são perdidos. Because if you fail in one, every single one of the others, you lose them. Você já viu um colar de pérola? Have you ever seen a... How did, you know, like those necklaces of, Oster. huh? No. Huh? They stone, Yeah, no. they stone in the Oster. Yeah. Pearl. A pearl necklace.
Quando uma se desfaz, when you lose one, o colar todo se desfaz. the entire necklace also is gone. Então, cumprir os mandamentos é isso. So accomplishing the commandments is this. Então, se apresente com o sangue diante de Deus. So present yourself with the blood of God. E a justiça própria que nós temos And our own justice that we have nos impede de desfrutar da graça. doesn't let us enjoy the grace. E é uma coisa que é incrível, And there's something incredible. porque você nunca duvida de Deus. Because you never doubt God. Quando você está diante de uma situação que você precisa da intervenção dele em sua vida, When you're in a situation that you need His intervention, você nunca duvida que Deus pode fazer aquilo. you never doubt that if God can do that or not. Mas você duvida que Deus pode fazer na sua vida. But you doubt that God can do it in your life. Porque no fundo, Because deep in your heart, todos nós temos uma sementinha all of us have a little seed de lei em nosso coração of law in our heart que nos diz, você não merece. that tells us you don't deserve. E essa semente que a gente tem que matar todos os dias And that's a seed we must kill every single day. e deixar que a semente da graça cresça e floresça em And nosso let the seed coração. of grace grow in our hearts. E quando você desiste de se relacionar pelo merecimento, And when you give up to have a relationship by merit, by I do this and I get this, você pode se perguntar, como é que eu vou me relacionar? you can ask yourself, how am I going to have a relationship? E você vai se relacionar como filho. Yeah, and you're going to have a relationship with God as a son. Eu tenho 2 filhos. I have 2 kids. No dias que eles se comportam mal, On the days that they behave well, eles or bad, pedem. Eles pedem. they ask. O dia que eles se comportam bem, eles também pedem. And the days that they also behave well, they also ask. Porque eles estão se relacionando com o pai, com a mãe. Because it's a relationship between the father and the mother and their kids. Eles não estão preocupados com o comportamento deles naquele dia. They don't care about their behavior in that day. E essa é a posição que a gente tem que se colocar para se relacionar com Deus. And that's the position we must be to have a relationship with God. É um relacionamento como filho. Our relation as a son. E nesse ponto você pode pensar, mas então não importa o meu comportamento? And you must ask, so my behavior doesn't matter. É um incentivo para que eu possa fazer qualquer coisa em minha vida. So I can do whatever I want in my life. Não, isso não é. No, it's not. Porque quando você se relaciona com alguém Because when you have a relationship with someone que ama você that loves you, e que você aprende a amar essa pessoa também, and you learn how to love the person too, você não quer nenhuma confusão. you don't want any confusion. Você quer fazer as coisas bem para que o relacionamento e o amor seja preservado. You want to do things well so the relationship and the love is preserved. Não porque isso é uma obrigação para você, Not because it's mandatory for you to do, mas porque é uma transformação que vem de dentro para fora. but because it's a transformation that comes from the inside to the outside. E essa é uma coisa que muitas pessoas não entendem no sistema da graça. And that's something many people don't understand about the grace. Porque quando nós pregamos isso, Because when we preach that, as pessoas acham que a gente está incentivando as pessoas a pecarem. people think that we're making people sin more. Mas não é a lei que impede as pessoas de pecarem. But it's not the law that doesn't allow people to sin. Porque a lei é uma obrigação que vem de fora para dentro. Because the law is something mandatory that comes from the outside to the inside. E a graça é uma transformação que vem de dentro para fora. And the grace comes from the inside to the outside. Amen. E às vezes você pode falar, mas eu não tenho justiça própria em minha vida. And sometimes you can say, oh, I don't have this bit of law in my life. Isso não pertence a mim. It's not from me. Mas eu quero dizer que cada vez que você fica chateado, But every time you're mad, magoado, disappointed, ressentido, resented, isso é justiça própria. that's your own justice. That's the bit of law you have in your heart. Porque no fundo, você está olhando para você ainda. Because deep in your heart, you're still looking at yourself E achando que você não merecia aquilo. and thinking that you didn't deserve that. Porque você merece melhor do que Because you aquilo. deserve better than that. Então cada vez que você fica chateado e magoado, So every time you're mad, you're disappointed, acontece uma coisa. something happens. A justiça própria te afasta da graça. Your own justice makes you go away from the grace. Então, cada vez que você ficar ressentido e magoado, So every time you're resented, corra para os braços do seu pai. run to the arms of your father.
Eu gostaria de falar sobre o segundo gigante, and the second giant, the Hittites. que são os heteus, Hittites. que significam terror, medo. That means fear, terror. O medo é uma das piores emoções que o ser humano pode sentir. The fear is one of the worst emotions a human being can feel. E não há como você desfrutar de uma coisa And you can't enjoy something se você sente medo o if you tempo feel todo. fear all the time. E muitas pessoas andam com medo o tempo todo. And many people walk with fear all the time. Medo de dar o próximo passo. Maybe fear of doing another step, Medo de casar. fear of getting married, Medo de ter filhos. fear of having children, Medo de não ter a provisão. fear of not having the provision, Medo de perder o emprego. fear of losing the job, Medo de nunca ser promovido. fear of never being promoted. Não importa o seu medo, It doesn't matter what's your fear. mas há pessoas que andam condicionadas pelo medo. But some people walk conditioned on the fear. Eu gostaria de lembrar a você And I'd like to remind you a promessa que o Senhor nos the fez. promise that the Lord gave to us. E nós vimos e falamos sobre isso no último domingo. And we saw and talked about this last Sunday. Está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. It's in Hebrews chapter 13, verse 5. Ele fez uma promessa que não nos deixaria, nunca nos abandonaria. He promised us that he wouldn't ever, never leave us. E vocês lembram que essa promessa é uma promessa que tem uma dupla negativa. And you remember that this promise has a double negation. Porque é para você entender que ele está prometendo de forma tão intensa que é para Because- você nunca esquecer. Because he's promising something so intense that you should never forget about it. Só que muitas vezes nós acreditamos nisso até pecar. And many times we believe in this until we sin. E quando nós pecamos, nós achamos que Deus foi embora, And when we sin, we think God is away. que não está mais conosco. He's not anymore with us. Mas ele está aí. But he's there. Só que essa sensação pode diminuir a sua sensação de presença dele, a sua consciência de presença. But this sensation can make you lose your conscience of his presence. Eu gostaria de dizer para você que os seus erros nunca serão maiores do que o amor do Senhor por você. And I'd like to tell you that your errors, your failures are never going to be bigger than the love of God for you. Eu gostaria de contar uma história a respeito da minha vida. I'd like to tell you a story about my life. Alguns anos atrás, A few years ago, eu era favorável à pena de morte I was in favor to the penalty of death para as pessoas que cometem crimes horríveis. for the people that commit horrible crimes. Porque muitas vezes nós vemos filhos matando pais, Because many times we see children killing their parents, pais matando filhos, parents killing their children, pais abusando dos seus filhos. parents abusing of their children. E eu ficava pensando que isso não podia ser normal. And I used to think that this wasn't normal. E que uma pessoa que comete um ato como esse, And that someone that commits such thing, ela não merece mais viver nessa she sociedade. doesn't deserve to live in the society. E eu era favorável à pena de morte. And I wanted them to have the death penalty. Mas à medida que eu fui conhecendo o verdadeiro evangelho, But when I met the grace, eu entendi I understood que não há erro maior do que o amor do Senhor por nós. there's no failure, error bigger than the love of God for us. Então, isso pode até te chocar, That can shock you. mas uma pessoa que matou o seu filho de 2 anos de idade, But someone, a parent that killed their children that was 2 years old, no momento que ela se arrepender e confessar o Senhor como seu Salvador, in the moments they truly regret and they meet Jesus and they confess with their mouth and believe with their heart, ela vai ter a mesma salvação que você. they're still going to have the same salvation as you. E eu entendi uma coisa em minha vida, And I understood something in my life. que não importa o tamanho do pecado. It doesn't matter how big the sin is. Muitas vezes eu olho para o outro e acho que o pecado dele é maior. Many times I look at someone else and I think the sin is bigger. E é como se eu me achasse, eu sou morto, mas sou morto só de um dia. And sometimes I think, oh, I'm dead, but I'm only dead for 1 day. Mas eu olho para o outro e falo, mas aquele morto cheira mal, porque é um morto de 4 dias. And I look at the other dead person and I see, oh, you're dead for 4 days already. They smell worse than me. Mas no final estamos todos mortos. But at the end, we're all dead. Ninguém é melhor do que No ninguém. one is better than anyone. Todos dependemos da graça e do amor do All Senhor. of us, we depend on the grace of the Lord. Então o seu erro nunca será maior do que o amor do Senhor. So your sin will never be bigger than the love of God. E última coisa que eu gostaria de falar a respeito do medo. And the last thing I'd like to talk about, the fear. O seu cérebro, ele é atemporal.
Your brain is temporal. E ele às vezes não consegue distinguir a realidade daquilo que você está imaginando. And it sometimes can't tell between what you're imagining, your imagination, and real life. Você já viu que muitas pessoas têm pânico de falar em público? Have you ever seen that many people, they have panic of talking in public? E quando as pessoas imaginam falar em público, And when they imagine about talking in public, dá uma dor nessa região. they feel pain here. A boca seca The mouth is dry. e as pessoas começam a gaguejar. And the people start to mumble. Mas essas pessoas nem estão falando em público. But those people are not even talking in public yet. Elas só estão imaginando o que elas vão falar. They're just imagining it. Mas notem que o cérebro já fez com que a pessoa sentisse todos os efeitos daquilo. But the brain already made the person feel every single effect of doing that. E isso é um pensamento de medo. And that's a fearful thought. Então, tire o seu pensamento do medo. So take away your brain from fear. E toda vez que você tiver um pensamento de medo, And every time you have a thought of fear, lembre-se do amor. remind of the love of God. Eu gostaria de ler o que está escrito lá na 1 João, capítulo 4, versículo 18. And in 1 John chapter 4, verse 18, it says, "There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfect in love." A palavra do Senhor diz que onde há amor, não existe medo. O medo é lançado fora. The word of God says that where there is fear, there is no love. Então, quando você estiver sentindo medo So when you're feeling fear, por uma situação que você está vivendo agora, because of a situation you're living now, ou por uma situação que você imagina que pode viver, or a situation you imagine you can live, lembre-se do amor que o Senhor tem por você. remember the love of God. Amém? Amen. Eu gostaria de falar sobre o terceiro gigante, os heveus. And now the third giants, the Evitites. Os heveus se remetem a pessoas que são posseiras. The Evitites are the people that like to have things. Eu não sei se existe algum movimento parecido aqui na África do Sul, I don't know if there's an alike movement here in South Africa, mas no Brasil existe um movimento chamado MST, but in Brazil there's a movement called MST. que significa Movimento Sem Terra, That means the movement without land, que em tese são pessoas que querem ter terra para plantar o próprio alimento, which is the people that want to have land to plant their own food, mas não tem terra. but they don't have that land. Então muitas vezes elas olham para uma fazenda So many times they look at a farm, e no entendimento delas aquela fazenda ela não está sendo produtiva and what they think is that farm isn't being productive. e eles invadem aquela fazenda So they go into that farm e tomam conta daquela fazenda. and they take care of it. Isso são posseiros Those are the people that want the things, que se apossam de coisas que não são suas. that want the things that are not from them. Isso é só um fato. And that's a fact. Se você na sua casa tiver um quarto que você não ocupa, If in your house there's a room that you're not using, você gostaria que alguém chegasse? Esse quarto não está sendo ocupado, eu vou ficar aqui? would you like someone to come to your house and say, "Oh, there's a free room, I'm going to stay here"? Não, porque Não. aquilo é teu. Because that's yours. Mas esses demônios, esse gigante chamado Eveus, And this giants called Evitites, eles se remetem a demônios que são posseiros na nossa vida. they are demons that like to take care of our lives. Como filhos de Deus, nós não pertencemos a eles. Like sons of God, we're not from them. They don't own us. Nós somos comprados a preço de sangue. We're bought with the price of blood. E um dia que Jesus voltar, ele vai reivindicar tudo que é dele, tudo que ele comprou. And the day that Jesus comes back, he's going to take back everything that is his. Mas até lá, esses demônios sabem que nós não pertencemos a ele. But until then, those demons know that we're still not 100% his. Mas ele atua em nossa vida como um posseiro. And he acts in our lives like he owns us. Então ele quer tomar o tempo todo alguma coisa que é sua. So he all the time wants to take something away from you. Ele quer tomar o seu emprego, He wants to take away your job, a sua família, your family, o seu relacionamento com os filhos, your relationship with your children, a sua paz, your peace, o teu equilíbrio. your balance. A todo momento ele fica tentando e procurando alguma coisa para roubar na sua vida. All the time he keeps on thinking about something he wants to steal in your life. Eles atuam de forma ilegal They act in an illegal way. e eles sabem disso. And they know that.
E muitas vezes eles roubam uma coisa muito importante de você, And many times they steal something important from you, que é a sua revelação. which is your revelation. E é por isso que é importante que a nossa batalha seja no mundo espiritual, And that's why it's important that our battle is in the spiritual world. porque a nossa luta hoje é contra principados e potestades, Because our fight today is against principalities and potestates, e não mais com homens de carne. and not with men of flesh. E essa batalha nós podemos fazer porque alguém nos deu essa In autoridade. this battle we can fight because someone gave us the authority. Jesus nos deu essa autoridade para fazer essa batalha. Jesus gave us the authority. E nós não falamos pelo nosso nome, mas pelo nome de Jesus. And we don't talk with our name, we talk by the name of Jesus. Eu gostaria de dizer para você se alguma coisa foi roubada da sua vida, And I'd like to tell you, if something was stolen in your life, isso vai ser restituído na sua vida. you're going to get it back in your life. Vocês sabem que nós estamos no ano da restituição na nossa igreja. You know that we're in the restitution year in our church. Todos sabem disso? Everyone knows that? Né? Todos os anos há uma mensagem muito forte na nossa igreja, Every single year, there's a really important message in our que church vem do Senhor para nós. that comes from the Lord to us. E esse ano a mensagem é que nós estamos no ano da restituição. And this year means that we're in the year of the restitution. Então tudo aquilo que foi roubado e tomado da sua vida So everything that was stolen, taken from you in your life, será restituído na sua vida novamente. is going to come back to your life. E não importa o que é, It doesn't mean what it is. talvez seja tempo, Maybe it's time. talvez seja dinheiro, Maybe it's money. talvez seja casamento, Maybe it's the marriage. talvez seja trabalho. Maybe it's the work. Mas tudo aquilo que foi roubado durante muito tempo na sua vida será restituído pelo Senhor. But everything that was stolen from you and took time from you is going to be restituted in your life. Porque essa é uma promessa dele para nós. Because that's a promise from Him to us. Eu gostaria de dizer para vocês que esses poceiros, And I'd like to tell you that these people that like to take care of you, às vezes eles se apossam de alguma coisa na sua vida, they sometimes take things from you in your life. em função de uma mensagem torta que você ouviu. Maybe because of a message that you didn't understand. E roubam a sua revelação. And they steal your revelation. Eu não gosto de ouvir muitas coisas em minha vida, I don't like to hear many things in my life. porque tudo isso é alimento. Because everything feeds me. E da mesma forma que nós temos o alimento para o nosso corpo, The same way we feed our flesh, nós temos o alimento para o nosso espírito. we can also feed our spirit. E quando você resolve colocar alimentos não bons no seu ouvido, And when something bad, you feed yourself with bad stuff, isso pode roubar uma revelação de você. it can steal a revelation from you. Mesmo que você não acredite em alguma coisa, Even though you don't believe something. se você começar a ouvir sobre aquilo, If you start to hear about that, aquilo pode plantar uma semente de dúvida em você. that thing is going to plant a doubtful seed in you. E pode ser o início de um roubo da tua revelação. And it can start from your revelation. Por isso, blinde os seus ouvidos. That's why you should protect your ears. Blinde o ouvido da sua família. You should protect your family's ears. Blinde o ouvido dos seus filhos. You should protect your children's ears. Para que esses poceiros não cheguem e roubem a nossa revelação. So that these giants can't steal our revelations. Vocês acreditam que muitas pessoas até hoje acreditam que ainda não são salvas completamente? Do you believe that many people until today still don't believe that they're 100% saved? Elas até acreditam que elas conseguiram a salvação delas quando elas aceitaram Jesus. They might believe that they got their salvation when they accepted Jesus. Mas elas acreditam que elas perdem a salvação em função do comportamento delas. They believe that they lose that salvation in order of their behavior. Essa é uma mensagem torta que rouba a nossa revelação. And that's a bad message that steals our revelation. Porque significa dizer que se há algo que você possa fazer na sua vida, Because that means that there's something in your life that you can do, que você possa perder a sua salvação, that you can lose your salvation, significa que o que você faz é maior que a obra de Cristo na cruz. means that what you do is bigger than the work of Jesus on the cross. E não há nada que é maior que a obra dele na cruz. And there's nothing bigger than the work of Jesus on the cross. Então, uma vez que você recebeu esse presente, So once you got this gift, você não perde mais. you don't lose it anymore. E não deixe que nada nem ninguém And don't let anyone or anything roube essa revelação de você. steal that revelation from you.
Eu gostaria de falar sobre o quarto gigante, Now the fourth giant, os fariseus. the parasites. Os fariseus se remetem na Bíblia a uma vila sem proteção, uma vila sem muralhas. And this giant means a village without walls, a village without protection. E no tempo bíblico, uma vila sem muralhas And in the time of the Bible, a village without walls, without protection, significava uma vila sem proteção, uma Meant- vila desprotegida. meant our life without protection, a village without anything to protect it. É por isso que na palavra do Senhor nós vemos Neemias querendo reconstruir os muros. That's why in the word of God we can see Nehemiah trying to rebuild the walls of Da Jerusalem cidade de Jerusalém. and Jerusalem. E aqui eu queria te dar um exemplo And here an example de dois times de futebol. in two teams of football. Muitas vezes um time que vai jogar contra o outro Many times one team that goes to play with the other assiste e estuda como o outro time joga. watch and study how the other team plays. E sabe o que ele está procurando? And you know what they look for? Ele está procurando por pontos de fraqueza. They're looking for their weaknesses. E em função dos pontos de fraqueza que ele encontrar, And and those weaknesses that they find, é ali que ele vai atacar o adversário. that's where they will attack the enemy. Uma coisa que eu sempre falo para minha esposa: Something I always tell my wife. o inimigo nunca vai atacar a sua fortaleza. The enemy will never attack your strong points. Ele vai atacar a sua fraqueza. He always attack your weaknesses. E a sua fraqueza é diferente da minha And fraqueza. your weaknesses is different than my weaknesses. Porque cada um é mais fraco em uma área e pode ser forte em outra área. Because each one is weaker in one area and can be stronger in another one. Há pessoas que são muito fortes na área de saúde, Many people can be strong in health, mas são fracos na área financeira. but they're very weak in health, in finance. E é aí que ele vai atacar você. That's where they'll attack you. E muitas vezes a sua fraqueza é até algo que você já superou, Many times your weaknesses is something that you already overcame, mas o seu inimigo é milenar. but your enemy is millennial. Ele sabe da sua fraqueza. He knows your weaknesses, E ele vai ficar colocando dúvida em você. and he's going to put doubts in you. E vai continuar atacando você nessa mesma He's still fraqueza, going to attack you in the same place, para que você duvide que você superou isso. so that you doubt if you really overcame it. Eu gostaria mais uma vez de contar uma história para vocês. And another story that I like to tell. Eu vivi por 3 anos em Moçambique. I lived in Mozambique for 3 years, E eu sempre fui uma pessoa forte na área de saúde. and I was always someone strong in health. Dificilmente alguma coisa me afetava nesse sentido. Really hardly something would affect me there. Mas um dia nós tivemos um problema muito sério com a minha filha. But one day we had something very serious with Clara. E pela primeira vez na minha vida, eu achei que eu podia perder alguém da minha família. And for the first time, I thought I'd lose someone in my family. E nós passamos uma noite terrível, And we had a terrible night, com dúvidas se nós teríamos ela no dia seguinte. being doubtful if we would have her in the next day. E a partir de um ponto, And at some point, deixou de ser uma batalha física e virou uma batalha espiritual. it wasn't a physical battle anymore. It was a spiritual battle. E a minha esposa, que ficou com a minha filha no hospital naquela noite, And my wife that stayed with my daughter that night, ela pode relatar quão difícil foi essa batalha. she can tell you how hard that battle was. E depois desse dia, And after that day, todas as vezes que a minha filha ficava doente, every time my daughter would be sick, vinha uma voz no meu coração. there was a voice in my heart Falar, pode acontecer a mesma coisa. telling me that the same thing could happen. Por que você trouxe a sua família para esse país? Why did you bring your daughter, your family to this place, to this country, Para um país que você sabe que o sistema de saúde é frágil. to a country that you know that the health system is very weak? Porque o inimigo entendeu Because the enemy understood que aquela brecha que surgiu na minha vida that weakness that came to my life, era um ponto de fraqueza. it was a point of weakness. E ele começou a usar esse ponto de And he fraqueza. started attacking there. É isso que esse gigante faz na sua vida. And that's what this giant does in your life. Ele identifica as suas fraquezas He identifies your weaknesses. e vai utilizar as suas fraquezas para te atacar. And he's going to use your weaknesses to attack you. E uma outra coisa que eu gostaria de falar a respeito deste gigante, And something else I'd like to talk about this giant, que muitas vezes ele usa a comparação, many times uses the comparison. a sua comparação com outros irmãos. He compares you and another brother or sister.
Eu gostaria de dizer para vocês que a comparação é um veneno. And the comparison is a poison. Porque a comparação pode te levar a dois caminhos. Because it can get you two different ways. Se você compara com alguém que tem mais coisas que você, If you compare with someone that has more things than you, você vai se questionar por que a pessoa tem tanto e você não tem. you're going to question yourself, why does the person have a lot and I have nothing? E se você compara com pessoas que não têm, And if you compare yourself with people that don't have, você começa a se questionar, será que essa promessa existe mesmo? you must ask yourself, is this promise really real? Porque eu não vejo as coisas acontecendo na vida de outros irmãos. Because I don't see the things happening in another brother's life. Então se afaste da comparação So go away from comparison e fique com o que está escrito na palavra de Deus. and stay with the word of God. Eu gostaria de falar do quinto gigante, que é o Girgazeus, And the fifth giant, the Girgashites, que remete a um solo barrento. that talks about a really muddy area. E isso significa aquelas áreas que são lamacentas em nossa vida. And it's those places in our lives that are muddy. Aquelas áreas que tem lama, The places that have mud. que se refere muitas vezes a um pecado que nós temos. But many times it's about a sin that we have. Talvez você tenha um pecado de sexual, de pornografia. Maybe you have a sexual sin, pornography, for Ou example. talvez o seu pecado seja de ira. Or you're always mad, you have anger issues. Ou talvez o seu pecado seja de falar mal das pessoas. Or maybe you talk bad about other people, you have a big mouth. E esse gigante vai confrontar você And this giant will confront you na lama todas as on the vezes mud every time que você pecar. that you sin. Mas o barro também, ele remete a outra coisa. But the mud also talks about something else. Ele remete à fraqueza. It talks about the weakness. Mas a fraqueza no sentido que você se acha incapaz. But the weakness that you think you can't do it. Você se acha incapaz de cuidar bem dos seus filhos, That you don't think you can take care of your kids, de cuidar bem da sua família. taking care of your family. Você se acha incapaz de ser um bom pai, You don't think you can be a good father, incapaz de ser um bom amigo. incapable of being a good friend. E ele planta isso em você, And he a sua plants that in your incapacidade. life, at your incapacity. E isso nos causa a paralisia. And that causes us to be paralyzed. Nós não temos coragem de dar o próximo passo, We're not brave enough to take the next step porque nós achamos que nós somos incapazes. because we think we're incapable. E todas as vezes que nós olhamos para nós, And every time we look at ourselves, esse inimigo vai aparecer. that enemy will show up. Porque quando você olha para você, Because when we look at ourselves, você está olhando para o seu esforço, you're looking at your own strength, para aquilo que ele pode fazer. the things he can do. E esse inimigo vai confrontar você. And that enemy will confront you. Vai dizer que você não é capaz. And it's going to tell you that you're not capable. Mas lembre-se, em todos os gigantes que nós falamos até agora, But remember, between all the giants we talk until now, há uma promessa do Senhor, there's a promise of the Lord que Ele lançará fora todos os inimigos da sua vida. that they're going to take away every single enemies of your life, every single giant. E você pode se apropriar dessa promessa. And you can take that promise for yourself. Eu gostaria de falar do sexto gigante, And the os sixth amorreus, giant, the Amorites, que significa falar alto, falar contra, falar com arrogância. that means talking loud, talking against, and talking with arrogance. Isso remete a um gigante de intimidação na sua vida. And it means a giant that intimidates you in your life. São pessoas que são condenadas. People that are condemned. Quando eu cheguei em Moçambique, When I arrived in Mozambique, eu levei um choque a princípio. I was shocked in the beginning. Nós temos pobreza no Brasil. In Brazil, there's a lot of poor places. E nós também temos pobreza aqui na África do Sul. And we also have poor places here in South Africa. Mas eu creio que, tanto no Brasil quanto na África do Sul, há muitas camadas sociais. But I believe that in Brazil and South Africa, there are many social classes. Mas em Moçambique isso não acontece. But in Mozambique, there's no such thing. Em Moçambique, 99% das pessoas são pobres. In Mozambique, 99% of people are poor. E 1% tem muito dinheiro. And 1% has a lot of money. Não existem classes intermediárias. There's no intermediate classes. Então o contato com a pobreza é muito mais próximo. So the contact with the poor is very close.
E nesses ambientes, And in those places, esse gigante vem nos atacar. this giant comes to attack E us. sabe o que ele dizia no meu coração? And you know what it would tell me in my heart? Você tem muito You have a lot, e as pessoas não têm nada. and the people have nothing. Então você não pode desfrutar do que você tem. So you can't enjoy what you have. É isso que a acusação que esse gigante fazia na minha vida. That's the accusation this giant would do in my life. E há pessoas que nem sequer conseguem ficar nesse ambiente And e the resolvem ir people- embora. And the people who can't even stay in those places, they decide to go, to leave. Mas eu gostaria de dizer algo para vocês. But something, O mesmo Deus, the same God, ele pode dar tudo para qualquer pessoa. he can give everything to anyone. O que ele deu para mim, ele pode dar para outra pessoa. And what he gave to me, he can give to someone E else. o que ele deu para uma pessoa que tem muito mais do que eu, And what he gave to someone that has a lot more than I ele have, pode dar para mim. he can give to me. Só que nós não conhecemos a história de cada um. But we don't know the story of each person. Então cada um tem a sua história com Deus. So everyone has their own story with God. Não deixe que esse demônio te intimide. Don't let this demon intimidate you. Te intimide em situações e te intimide no seu pecado. Don't let him intimidate you in your actions or in your sins. Porque muitas vezes você pode pecar Because many times you can sin e ele pode te intimidar. and he can intimidate you. No sentido, tá vendo? Eu sabia que você ia cair. On the way, he's saying, oh yeah, I knew you were going to fall. I knew you were going to sin again. E toda vez que o inimigo te intimidar nesse sentido, And every time the enemy intimidates you in that way, mostre o sangue para ele. show him the blood E fale, o sangue já apagou todos os meus and pecados. tell him, the blood already paid for every single one of my sins. E dos meus pecados, o Senhor jamais se lembrará. And by my sins, you will never remember them. É isso que diz a palavra That's dele. what the word says. E é evidente que muitas vezes nós falhamos como pais, como filhos, And many como times amigos. we fail as parents, as children, as friends. Nós não somos perfeitos, We're not perfect, mas não deixe que ele te acuse but don't let him accuse us. e faça com que você se sinta incapaz e intimidado. And don't let him make us feel intimidated and incapable of doing things. Declare que pelos olhos do Senhor não há acusação. Declare Para você. that by the blood of Jesus, there's no accusations to you. Eu gostaria de falar do último gigante, que são os jebuseus, And now the last giants that are the Jebusites, que são os que pisam, que oprimem, that are the ones that step, the ones that step. e eles andam de mão dadas com o último gigante, que são os amorreus. And they're very close with the last giants we talked about. E há pessoas que vivem embaixo de opressão o tempo todo. And then the people that are always under something, always under some pressure. Há pessoas em depressão There are people in depression porque vivem sendo oprimidas. because they live under pressure. Eu gostaria de lembrar quando eles acessaram a Terra Prometida. And when they got into the promised land, A Bíblia diz que eles pisaram no Jordão e a água se afastou. the Bible says that when they stepped on the Jordan River, the water went away. E a Bíblia faz questão de dizer que o rio estava muito cheio. And the Bible tells us that the river was really full. E nada por acaso na Bíblia. And nothing is by accident in the Bible. E a Bíblia diz que a água se afastou uma distância muito longa, And the Bible says that the water went away by a really far distance até uma cidade chamada Adã, until a different city called Adam, que se remete a Adão em nossa vida. which talks about Adam in our lives. E quer dizer que quando você acessa a graça, And when we're into the grace, Deus vai fazer com que toda a maldição de Adão God se is afaste de você. God is going to make that every single bad things that Adam had in his heart is going to go away from our lives. Toda a morte, toda a miséria, toda a enfermidade vai se afastar de você. Every death, every single illness, every poverty is going to go away from your life. E não é só isso, porque a palavra do Senhor menciona uma outra cidade chamada Sartã, And the word of God mentions another city called Satan. que significa angústia. That means when you're worried. Então também toda angústia será afastada da sua And vida. that every worry will also be away from your life. Então creia na palavra do Senhor, And believe on the word of God. porque ele diz que todos esses inimigos vão ser lançados da sua vida. Because it tells us that every single one of these giants and enemies will go away from our lives. E quando você
identificar que um inimigo desse, um gigante desse, está querendo atacar a sua vida, And when you identify that one of these giants want to attack our lives, declare isso na sua declare vida. this in your life. E a coisa mais importante é que quando eles atravessaram o Rio Jordão em direção a Canaã, The most important thing is that when they crossed the river and they got into Canaan, the promised land, o que ia na frente era a arca do Senhor. what there was in front there was the Ark of God. E naquela época a arca do Senhor simbolizava a presença de Deus. And in that time, the Ark of God symbolized the alliance of God with É us. diferente de hoje, It's different from today, porque a arca do Senhor nós carregamos aqui, because the Ark of God we carry here in our dentro de hearts, nós. inside of Ele us. está conosco. He's with us. Mas naquela época a arca do Senhor simbolizava a presença But in dele. that time, the Ark of God symbolized His presence. E ela foi na frente do povo. And the Ark was in front of the people. E ela permitiu que a água se afastasse. And the Ark made the water went away. Então na sua vida, So in your life, use a arca do Senhor que está dentro de você. use the Ark of God that is inside of you. Use a presença do Senhor Use God's presence para que você acesse Canaã. so that you can access the promised land. Que você desfrute da graça plenamente em sua So vida. that you can enjoy the grace in your life. Que você possa derrotar e lançar fora todos os inimigos And da that you sua can vida. defeat and send away every single enemies in your life. Amém? Amen. Amém? Quer parar a transmissão? Tem que tratar a ceia agora.